Quando Eduardo Aveiro, multimilionário de 52 anos, jantava no restaurante mais exclusivo de São Paulo, a última coisa que esperava era que uma garçonete de 23 anos se aproximasse e dissesse: "Desculpe, senhor, mas minha mãe tem um anel exatamente igual ao seu." Eduardo olhou para seu anel de compromisso, aquele que havia pertencido à sua família durante gerações, e sentiu que o mundo parava. Só havia 3 anéis assim no mundo. Um ele usava, outro havia desaparecido há 25 anos, e o terceiro deveria estar enterrado com a mulher que mais havia amado e perdido para sempre. São Paulo, novembro de 2024. O restaurante Fasano, no bairro dos Jardins, era o lugar onde se reunia a elite paulistana. Eduardo Aveiro, 52 anos, magnata hoteleiro e dono de uma cadeia de hotéis de luxo, avaliada em 2 bilhões de reais, jantava sozinho em sua mesa habitual junto à janela. Eduardo tinha o aspecto de um homem bem-sucedido, mas atormentado. Seu cabelo grisalho estava perfeitamente penteado, usava um terno italiano de 15 mil reais, e em sua mão esquerda brilhava um anel único, um selo de ouro branco com uma safira azul rodeada de diamantes. Era uma relíquia familiar de mais de 200 anos. Havia vindo ao restaurante para celebrar sozinho o 10º aniversário da empresa que fundara com sua falecida esposa, Carmen. Mas a celebração se sentia vazia sem ela. Carmen havia morrido em um acidente de carro há 5 anos, levando consigo todos os seus sonhos de futuro. "Posso servir mais vinho, senhor Aveiro?" perguntou uma voz suave. Eduardo levantou o olhar e viu uma jovem garçonete de uns 23 anos. Era morena, com olhos castanhos expressivos e um sorriso tímido. Usava o uniforme impecável do restaurante, camisa branca e colete preto. "Sim, por favor." Eduardo olhou sua placa de identificação. Sofia. Enquanto Sofia servia o vinho, Eduardo notou que a jovem o olhava de forma estranha, como se tivesse visto algo que a perturbava. "Acontece alguma coisa?" perguntou Eduardo. Sofia hesitou um momento, mordendo o lábio inferior. "Desculpe, senhor, mas posso perguntar algo sobre seu anel?" Eduardo olhou para sua mão esquerda, surpreso. "Meu anel?" "Sim." Sofia se aproximou um pouco mais, baixando a voz. "É que minha mãe tem um anel exatamente igual ao seu." Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ficou imóvel, olhando a jovem com incredulidade. "Isso é impossível", murmurou. "Este anel é único. Está na minha família há gerações." "Eu sei que sou estranho", disse Sofia, nervosa. "Mas quando vi seu anel, quase derrubei a bandeja. É idêntico ao que minha mãe usa desde que tenho memória." Eduardo sentiu o coração começar a bater mais rápido. Só havia 3 anéis como esse no mundo. Seu bisavô os havia mandado fazer em 1890 para seus 3 filhos. Um ele usava, herdado de seu pai. O segundo havia desaparecido há 25 anos, quando seu irmão gêmeo, Carlos, morreu em um acidente de montanhismo. E o terceiro... "Como se chama sua mãe?" perguntou Eduardo com voz trêmula. "Carmen Silva", respondeu Sofia. "Por quê? A conhece?" Eduardo sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Carmen, sua falecida esposa, se chamava Carmen, mas seu sobrenome era Aveiro, não Silva, e havia morrido há 5 anos. "Quantos anos tem sua mãe?" perguntou Eduardo, lutando para manter a compostura. 47 anos, respondeu Sofia. "Senhor Aveiro, ficou muito pálido." Eduardo tentou processar a informação. Carmen teria exatamente 47 anos se estivesse viva. Mas era impossível. Ele havia estado em seu funeral. Havia visto seu caixão. "Sofia", disse Eduardo com voz rouca, "preciso que me faça um favor muito importante. Poderia me mostrar uma foto de sua mãe?" Sofia o olhou confusa, mas pegou seu celular, procurou na galeria e mostrou uma foto. Eduardo olhou a tela e o mundo parou completamente. Era Carmen, sua Carmen, viva. Eduardo segurou o telefone com mãos trêmulas, olhando a foto como se fosse uma aparição. Era Carmen, sem dúvida alguma. Tinha o cabelo mais curto e alguns anos a mais, mas era ela. Os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso, a mesma forma de inclinar a cabeça. "Senhor Aveiro", Sofia o olhava preocupada.
Está bem? Conhece esta mulher? Eduardo apontou para a foto. Onde ela mora? Em Campos do Jordão, senhor. Por que a conhece? Eduardo se levantou bruscamente, derrubando a taça de vinho. Os outros clientes do restaurante o olharam com curiosidade. Sofia, preciso que me conte tudo sobre sua mãe. Tudo. Senhor, está me assustando. O que está acontecendo? Eduardo se sentou novamente, tentando se acalmar. Desculpe, é que sua mãe se parece muito com alguém que conheci há muito tempo. Bem, disse Sofia, ainda nervosa. Minha mãe se chama Carmen Silva. Mora em Campos do Jordão desde que tenho memória. Trabalhava como secretária até se aposentar antecipadamente há 2 anos. E seu pai? Não tenho pai. Bem, minha mãe diz que morreu quando eu era bebê. Um acidente de trabalho. Eduardo sentiu a pele se arrepiar. Um acidente de trabalho? Sim, era arquiteto. Minha mãe diz que morreu no desabamento de um prédio em construção. Eduardo havia sido arquiteto antes de se dedicar aos hotéis, e lembrava perfeitamente que havia fingido sua morte em um acidente de obra para fugir com Carmen há 25 anos. Mas a Carmen da foto era sua esposa, a que havia morrido há 5 anos. Sofia, disse Eduardo com voz muito séria. Quando é seu aniversário? 15 de março. Por que todas essas perguntas? Eduardo fez um cálculo rápido. Se Sofia tinha 23 anos, nasceu em março de 2001, exatamente 9 meses depois da última vez que havia visto sua Carmen viva, antes do suposto acidente de carro. Meu Deus, murmurou Eduardo. Não pode ser. O que não pode ser? Eduardo olhou Sofia com novos olhos. Agora que sabia o que procurar, podia ver a semelhança. Tinha seu nariz, a forma de suas sobrancelhas, suas mãos longas e elegantes. Sofia, disse Eduardo com voz quebrada, sua mãe nunca falou de um homem chamado Eduardo. A jovem franziu a testa. Não. Bem, às vezes quando bebe um pouco de vinho, menciona um Eduardo e fica triste, mas nunca quer falar dele. Eduardo sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Carmen estava viva, e se suas suspeitas estavam certas, Sofia era sua filha. Preciso ver sua mãe, disse Eduardo, se levantando novamente. Agora mesmo. Mas, senhor, são 20 boidóis e ela está em Campos do Jordão, a 2 horas daqui. Não me importa. Pode ligar para ela? Dizer que venha? Sofia recuou um passo. Senhor Aveiro, está me assustando muito. O que está acontecendo? Eduardo percebeu que estava se comportando como um louco. Respirou fundo e tentou se acalmar. Sofia, o que vou te dizer pode soar insível, mas acho que sua mãe é minha esposa. Sua esposa? Mas isso é impossível. Minha mãe não é casada. Minha esposa Carmen morreu em um acidente de carro há 5 anos. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Sofia o olhou como se tivesse perdido a razão. Senhor, minha mãe não teve nenhum acidente. Vive perfeitamente bem em Campos do Jordão. Eduardo tirou o anel e o mostrou para Sofia. É exatamente igual ao de sua mãe? Sofia examinou o anel de perto. É idêntico. Até tem a mesma inscrição no interior, Amor Eterno. Eduardo sentiu um arrepio. Só Carmen e ele sabiam dessa inscrição. Sofia, disse Eduardo com determinação, preciso ir a Campos do Jordão esta noite. Me acompanha? Mas, senhor, te pago 5.000 por me acompanhar. Só preciso que me leve até sua mãe. Sofia o olhou durante um longo momento. Depois assentiu lentamente. De acordo, mas se descobrir que está louco, chamo a polícia. Eduardo sorriu pela primeira vez em anos. Se estou louco, pode chamar quem quiser. O Porsche de Eduardo atravessava a Via Dutra rumo a Campos do Jordão às 23 horas. Sofia ia no banco do carona, ainda nervosa, mas intrigada. Pode me explicar o que está acontecendo realmente? Perguntou Sofia. Eduardo manteve os olhos na estrada. Há 5 anos, minha esposa Carmen morreu em um acidente de carro, ou pelo menos foi isso que me disseram. E acredita que minha mãe é sua esposa? Os anéis, o nome, a idade, sua data de nascimento, tudo coincide. Durante a viagem, Eduardo contou a Sofia sobre sua vida com Carmen, sobre como se conheceram na faculdade de arquitetura,
sobre como construíram juntos o império hoteleiro, sobre os planos que tinham para o futuro. Éramos inseparáveis, disse Eduardo com voz melancólica. Carmen era minha sócia nos negócios e minha alma gêmea na vida. Quando morreu, senti que minha vida também havia terminado. E nunca suspeitou que poderia estar viva? Nunca. Vi o acidente na TV, estive no hospital, no funeral. Como poderia suspeitar? Chegaram a Campos do Jordão à 1h da madrugada. Sofia dirigiu Eduardo até uma casa aconchegante no centro da cidade. Subiam as escadas em silêncio quando Sofia bateu suavemente na porta. Mãe, sou eu, Sofia. A porta se abriu e apareceu uma mulher de roupão com o cabelo desarrumado pelo sono. Eduardo sentiu o coração parar. Era Carmen. Sua Carmen, viva e real, parada na sua frente depois de 5 anos acreditando que estava morta. Carmen olhou Eduardo e todas as cores sumiram de seu rosto. Eduardo, sussurrou. Olá, Carmen, disse Eduardo com voz trêmula. Temos muito o que conversar. Carmen olhou Sofia com olhos cheios de pânico. O que você fez? Mãe, é verdade? Ele é meu pai? Carmen cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Entrem, murmurou finalmente. Era inevitável que este dia chegasse. A pequena sala da casa estava em silêncio. Carmen havia colocado uma jaqueta sobre o roupão e olhava Eduardo com os olhos vermelhos de chorar. Há quanto tempo sabe que estou vivo? Perguntou Eduardo. Sempre. Nunca acreditei que tivesse morrido naquele acidente de obra. Então, por que fingiu sua morte? Carmen respirou fundo. Porque descobri o que você estava fazendo realmente. Os negócios com Raul Vasques, a lavagem de dinheiro, as ameaças. Eduardo se tensionou. Como soube de Raul? Me seguiu um dia. Me disse que se não colaborasse com ele, tanto você quanto eu acabaríamos mortos. Sofia os olhava sem entender. Quem é Raul Vasques? Um criminoso, disse Eduardo com amargura. Alguém com quem nunca deveria ter feito negócios. Carmen continuou. Raul me propôs um acordo. Se fingisse minha morte e desaparecesse, deixaria você em paz, mas se ficasse, nos mataria. E aceitou? Estava grávida, Eduardo. Grávida de 2 meses. Não podia arriscar a vida do nosso bebê. Eduardo olhou Sofia com novos olhos. Por que não me disse? Porque teria tentado me impedir e nós dois teríamos acabado mortos. Sofia se levantou bruscamente. Estão dizendo que vivi 23 anos numa mentira? Fiz isso para te proteger, disse Carmen. Me disse que meu pai havia morrido. Cresci acreditando que era órfã. Eduardo se aproximou de Sofia. Sinto muito. Se soubesse que existia. Depois de fingir minha morte, Raul te deixou em paz, continuou Carmen. Mas me ameaçou com nos matar se alguma vez tentasse entrar em contato com você. E durante todos esses anos vivi com medo, até que há 5 anos Raul morreu numa guerra entre gangues. Vi a notícia no jornal. Finalmente éramos livres. Então por que não voltou para mim? Porque havia passado tempo demais. E eu já não era a mesma mulher. Sofia se dirigiu à porta. Preciso de ar fresco. Preciso pensar. Saiu da casa, deixando Eduardo e Carmen sozinhos pela primeira vez em mais de 20 anos. O reencontro Carmen e Eduardo ficaram em silêncio depois que Sofia saiu. O peso de mais de 2 décadas de separação pairava no ar entre eles. Ela se parece com você, disse finalmente Carmen. Tem seu temperamento, respondeu Eduardo com um sorriso triste. Carmen tirou o anel e o ofereceu a Eduardo. Suponho que deveria devolver isto. Eduardo balançou a cabeça. Esse anel te pertence. Sempre te pertenceu. Eduardo, depois de sua suposta morte, deixei todos os negócios sujos. Vendi tudo. Me afastei daquela vida. Sério. Raul havia conseguido o que queria. Havia tirado de mim a única coisa que realmente me importava. Carmen o olhou com novos olhos. Isso me alegra. Carmen, sei que passaram muitos anos, mas acha que poderíamos tentar nos conhecer outra vez? Carmen hesitou. Eduardo, já não somos os mesmos de 25 anos atrás. Talvez isso seja bom. Talvez agora possamos construir algo melhor. Nesse momento, a porta se abriu e Sofia entrou novamente. Havia estado chorando.
mas se acalmara. Estive pensando, disse Sofia, e decidi que quero conhecer meu pai, mas com condições. Eduardo assentiu. As que quiser. Primeira, nada de mentiras. Nunca mais. Aceito, disse Eduardo. Segunda, quero conhecer sua vida pouco a pouco. Por suposto, disse Carmen. A terceira, quero que me prometa que nunca mais colocará os negócios acima da família. Eduardo se aproximou de Sofia. Te prometo, nestes 5 anos, aprendi que todo o dinheiro do mundo não vale nada sem família. Sofia o olhou durante um longo momento, depois assentiu. De acordo, podemos tentar. Carmen se aproximou e abraçou os dois. Talvez não seja tarde demais para ser uma família. Eduardo sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. 6 meses depois. A cobertura do hotel mais luxuoso de Eduardo em São Paulo estava decorada para uma celebração especial. Era o 24º aniversário de Sofia e, pela primeira vez na vida, o celebrava com ambos os pais. Os meses haviam sido um processo lento, mas belo de se conhecerem. Sofia havia deixado seu trabalho de garçonete para estudar administração hoteleira, com Eduardo pagando seus estudos. Carmen havia se mudado para São Paulo, para um apartamento perto do de Eduardo, e lentamente haviam estado reconstruindo sua relação. Como me fica? Perguntou Sofia, mostrando o vestido azul que Carmen lhe havia presenteado. Está linda, disse Carmen, ajeitando o colar. Eduardo se aproximou com uma caixa pequena nas mãos. Sofia, há algo que quero te dar. Sofia abriu a caixa e dentro havia um anel. Não era igual aos de Eduardo e Carmen, mas tinha o mesmo design adaptado em ouro rosa. Mandei fazer este anel especialmente para você. É parte da tradição familiar, mas é unicamente seu. Sofia colocou o anel e começou a chorar. Papai. Foi a primeira vez que o chamou de papai. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Te amo, filha. Carmen se aproximou e abraçou os dois. Nunca pensei que este dia chegaria. Durante o jantar, Sofia se levantou para fazer um brinde. Há 6 meses pensava que era órfã de pai. Hoje tem uma família completa. Não foi fácil, e ainda estamos aprendendo a ser pais e filha depois de tantos anos perdidos. Mas acho que as melhores famílias não são as que nascem perfeitas, mas as que escolhem trabalhar para torná-las assim. Eduardo levantou sua taça. Pelas segundas oportunidades. Carmen levantou a sua. Pelo amor que sobrevive ao tempo. Sofia sorriu. E pelas famílias que se encontram quando menos esperamos. 2 anos depois, Eduardo e Carmen se casaram novamente numa cerimônia pequena, mas emotiva. Sofia foi a madrinha e entregou sua mãe no altar. Eduardo havia transferido a maioria de seus hotéis para uma fundação beneficente, mantendo apenas 2 para viver confortavelmente. Carmen dirigia agora a fundação que ajudava famílias separadas, convertendo sua dor em propósito. Sofia havia se formado com honras e agora dirigia um dos hotéis familiares, demonstrando que havia herdado tanto o talento empresarial do pai quanto a compaixão da mãe. Durante a cerimônia, Eduardo leu seus votos. Carmen, há 25 anos pensei que te havia perdido para sempre. Hoje entendo que o amor verdadeiro nunca morre, apenas espera o momento certo para florescer novamente. Carmen respondeu. Eduardo, nossa separação me ensinou que o amor não é só estar juntos nos bons momentos, mas ter fé de que nos encontraremos mesmo nos piores. Sofia, como madrinha, também falou. Hoje não só celebramos o amor de meus pais, mas a prova de que as famílias podem se reconstruir mesmo depois de décadas separadas. 5 anos depois. Uma noite, enquanto jantavam na varanda de sua casa em Campos do Jordão, Sofia levantou sua taça de vinho. Sabem qual é a coisa mais estranha de tudo isso? O quê? Perguntaram Eduardo e Carmen em uníssono. Que tudo começou porque reconheci um anel. Se naquele dia não estivesse trabalhando naquele restaurante, se não tivesse visto o anel do papai, talvez nunca nos tivéssemos encontrado. Eduardo tomou as mãos de Carmen e Sofia. O destino tem formas misteriosas de reunir as famílias. Carmen sorriu.
Às vezes, as coisas mais preciosas se encontram quando deixamos de procurá-las. E às vezes, acrescentou Sofia, os finais felizes chegam quando menos esperamos, depois de anos de espera. Eduardo olhou o anel em sua mão, depois os anéis nas mãos de Carmen e Sofia. 3 anéis, 3 vidas que se haviam separado e voltado a se encontrar. 10 anos depois do reencontro, a Fundação Carmen e Eduardo havia ajudado mais de 500 famílias a se reunirem. Sofia, agora com 33 anos, havia se casado com um médico e dado a Eduardo e Carmen 2 netos, Eduardo Júnior e Carmen. A fundação havia se tornado referência internacional em reunificação familiar, e sua história havia inspirado livros, documentários e até um filme. Numa entrevista para a TV, perguntaram a Eduardo qual era o segredo para manter uma família unida depois de tanto trauma. O segredo, respondeu Eduardo, é entender que as famílias não são perfeitas. Cometem erros, se separam, às vezes até mentem para proteger uns aos outros, mas o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Carmen acrescentou, e às vezes é preciso perder algo para valorizar realmente o que temos. Sofia, segurando seus filhos no colo, concluiu, nossa história prova que nunca é tarde demais para começar de novo, e que as coincidências mais simples podem levar aos milagres mais extraordinários. Em uma tarde de domingo, Eduardo brincava no jardim com seus netos, enquanto Carmen e Sofia preparavam o almoço. O menino, Eduardo Júnior, de 5 anos, perguntou, vovô, por que você e vovó se separaram antes de eu nascer? Eduardo se ajoelhou ao lado do neto e mostrou o anel em sua mão. Às vezes, meu menino, as pessoas se separam não porque param de se amar, mas para proteger quem amam. E às vezes um pequeno anel pode reunir uma família inteira. E vocês vão se separar de novo? Nunca mais, disse Eduardo abraçando o neto. Agora sabemos que não há nada no mundo mais importante que a família. Naquele momento, Carmen e Sofia saíram da cozinha. Carmen usava seu anel, Sofia o seu, e no dedo pequeno de Eduardo Júnior brilhava uma pequena corrente com um pingente igual aos anéis familiares, a tradição continuando para uma nova geração. Almoço está pronto! Gritou Sofia. A família se reuniu ao redor da mesa. 3 gerações unidas pelo amor, pela segunda chance e pela prova de que o destino sempre encontra uma forma de reunir quem verdadeiramente pertence junto. Eduardo olhou ao redor da mesa. Sua esposa reencontrada, sua filha descoberta, seus netos que representavam o futuro, e soube que às vezes os finais mais felizes nascem dos começos mais dolorosos. E tudo havia começado com uma simples pergunta de uma garçonete sobre um anel numa noite qualquer em São Paulo. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Conte nos comentários. Você acredita em coincidências do destino? Já viveu algum reencontro milagroso? Lembre-se, não importa quanto tempo passe, o amor familiar verdadeiro sempre encontra uma forma de reunir quem pertence junto. E às vezes, são os detalhes mais pequenos, como um anel antigo, que abrem as portas para os reencontros mais extraordinários.